noite, amigos da KTV. Estamos chegando para a última apresentação do Bate e Rebate desta semana, hoje sexta-feira, agitadíssima na área política de Cascavel, mas aqui hoje nós não vamos tratar só de política. Vamos falar de política um pouco, né? Afinal de contas, todos nós somos agentes políticos. E o empresário Marcos Vinícius, que é o nosso convidado de hoje, também é pré-candidato a prefeito de Cascavel pelo PSB. Muito bem. Inclusive, teve uma confraternização ontem do PSB, nós queremos falar um pouco sobre isso, mas queremos falar de economia, queremos saber, ele como empresário, qual é a expectativa que ele tem para 2016, haja vista que nós sabemos que há aí um prenúncio de problemas mais graves em 2016 na economia. E o Marcos Vinícius tem atividades aí múltiplas, atividades empresariais, inclusive em outros estados. Então é importante saber se o Sul está melhor que lá na Bahia, por exemplo. E nós vamos conversar com ele hoje a respeito disso. Obrigado pela presença, Marcos. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Sérgio Ricardo. Boa noite, Luiz Nardelli. Boa noite a todos os telespectadores da KTV, desse programa que todo mundo acompanha, principalmente daquelas pessoas interessadas no mundo político, que é o Bate e Rebate. Então é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Meu caro Luiz Nardelli, que hoje perdeu um pouco do peso aí, correndo a cidade aí, porque esse GAECO resolve trabalhar na sexta-feira, né, Luizinho? Daí faz a gente correr atrás, não é verdade? Boa noite. Boa noite, Sérgio Ricardo. Boa noite ao professor Marcos Vinícius, empresário, pré-candidato, já ocupou várias vezes os cargos públicos no município de Cascavel, no estado pela UniOeste. É sempre um prazer conversar com quem tem conhecimento da política nativa e também do estado. Porém, a correria hoje não se trata de GAECO, Sérgio Ricardo. Vamos fazer uma correção aqui a todos os veículos de comunicação da cidade, que a investigação é da 7ª Promotoria do Patrimônio Público. O GAECO em nenhum momento esteve na investigação ou pelas ruas de Cascavel, como foi divulgado no início da manhã de hoje, porque não pegou, não foi a busca de nenhum documento, foi apenas a promotoria que se manifestou da denúncia que encaminhou à Justiça, ao Poder Judiciário, referente àquela situação do João Paulo, vereador João Paulo, e o vereador Jaime Vazata, e incluso aí o Gugu Bueno também naquele episódio da votação do ato praticado pelo vereador afastado Paulo Beber. E também uma questão aí de, segundo o vereador João Paulo, do empréstimo que ele tinha feito com o empresário Luciano Fabian, que na época secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Cascavel. Mas hoje no EPC já mostramos tudo o que aconteceu e o bate e rebate não é para isso hoje. Mas também não podemos nos furtar de dizer algo para a população, que os vereadores foram investigados e tem uma denúncia da promotoria. O GAECO até agora, só o que entra na situação foi quando esteve no gabinete do vereador João Paulo, colhendo os materiais e computadores naquela ocasião. E as escutas telefônicas, né? E as escutas telefônicas que foram feitas. Então, a participação do GAECO foi no passado. Hoje é a 7ª Promotoria que se manifestou a respeito desse processo que já vinha tramitando naquele órgão e agora teve um encaminhamento ao Poder Judiciário. E então vamos falar do professor Marcos Vinícius, que é para isso que ele está aqui. Professor Marcos Vinícius, a economia não está boa. Prefeitos da nossa região, do Paraná e do Brasil, passando por dificuldades, muitos deles até para pagar salário. Governos estaduais passando por dificuldades. Por que o empresário Marcos Vinícius, sucedido nos seus segmentos, nos vários segmentos que tem, quer ser prefeito de Cascavel? Está na hora de a gente começar a colocar para a população os motivos que levam um cidadão de bem sucedido tentar administrar um município que pode, lá na frente, ter sérias dificuldades na administração, porque as críticas virão quando a população necessitar da saúde, da educação, da cultura, que poucos falam disso, e a cultura é muito importante no município, porque a questão da cultura tira o adolescente da rua, muitas das vezes, para levar para a cultura e para o esporte. As suas palavras. Luiz, na realidade nós temos que ver o seguinte: hoje o nosso país está em sérias dificuldades financeiras. Todo mundo reconhece isso. Agora nós temos que entender essa crise que nós estamos passando. A maior crise nossa não chega a ser a econômica, embora ela seja de difícil solução. Mas a maior crise nossa é de credibilidade.
Hoje o nosso país não tem credibilidade nenhuma. Nós tínhamos uma situação fiscal no governo federal que era totalmente mascarada. E era mascarada de que forma? As famosas pedaladas fiscais. Elas eram mascaradas de que forma? O governo utilizava-se dos recursos da Caixa Econômica Federal, pegando esses recursos, ele desenvolvia uma série de projetos. Esses projetos desenvolvidos eram colocados como se fossem recursos do governo federal, mas na realidade eram da Caixa Econômica Federal, que é uma agência bancária, com suas responsabilidades, leis para seguir e assim por diante. E o governo federal, ele tinha obrigação de recompor esses recursos na Caixa Econômica Federal, fazia um empréstimo no Banco do Brasil e assim por diante. E não repunha. E mascarava a parte contábil, de tal forma tentando embutir como se aqueles recursos ele já tivessem depositado. Então existia um déficit operacional, as agências de risco enxergavam o país como estando tranquilo em termos dos seus caixas, quando na realidade não estava. No momento que isso veio à tona, que foi, Sérgio Ricardo, no momento em que o governo encaminhou ao Congresso Nacional um déficit operacional de 30 bilhões de reais, que todo mundo chiou, falou, mas peraí, mas da onde é esse déficit? Sim. Mandou devolver ao governo, porque você não pode fazer um orçamento dizendo, olha, eu vou fazer um orçamento aqui, e já estamos devendo. Não existe isso. Você tem que adequar os seus custos à sua capacidade financeira, que é a lei da responsabilidade fiscal. Foi devolvido. Quando foi devolvido, o governo foi mexer naquilo e descobriu que não era 30, era 40, era 50, era 60 e hoje nós estamos no valor pequenininho de 120 bilhões de reais. É furo, né, cara? É muito furo. Essas são as famosas pedaladas fiscais que a presidente Dilma Rousseff está respondendo. Por quê? Porque o Tribunal de Contas da União deu um parecer dizendo que aquilo era completamente ilegal, contrariava completamente a legislação existente, encaminhou esse parecer ao Congresso Nacional, que tem a obrigação de analisar agora e poderá pedir a cassação da presidente em função deste engodo contábil que foi realizado e que se caracteriza como um crime. Então, na realidade, hoje a presidente Dilma Rousseff responde por um crime, podendo ter o seu mandato cassado em função disso. Aí eu pergunto, esse crime foi cometido nesta gestão ou na gestão anterior? Primeiro, Nardelli, isso não faz diferença alguma, porque quando o pessoal diz, olha, a Constituição fala que só pode pegar nessa gestão, mentira. Isto é uma mentira deslavada. Na realidade, o que a Constituição diz, que a pessoa tem que responder na função que ela exerce. Independente de ser no mandato ou no outro mandato, a função é a mesma. É a função de presidente da República. E nesta função, se foi cometido o crime, independe se foi no primeiro mandato ou no segundo mandato. E aí, como que nós analisaremos a questão do homem forte, do Cunha, que era o diretor da Caixa Econômica, onde repassava esses valores para o governo, para a União ou para o governo federal? Como que nós vamos acreditar no poder público, no político, se hoje o Cunha é contra a Dilma, mas estava lá com o seu diretor na Caixa Econômica? E como se administra com o inimigo do lado? Primeiro, Nardelli, nós temos que ter uma noção muito clara, que são dois problemas diferentes. Um problema são as ilegalidades cometidas pela presidente Dilma Rousseff, a sua falta de credibilidade, que fez com que todos os investimentos estrangeiros fugissem de nosso país, buscando outros locais de investimento e, ao mesmo tempo, em descrédito também com a economia nacional, fazendo com que as empresas e indústrias deixem de investir e passem a demitir, gerando um grande desemprego nacional, o que agrava a crise, aumenta a inflação. Hoje nós já temos uma inflação anual acima dos 10%, e dos 2 dígitos, acima dos 10%, e com tendência de aumentar. Isso é um risco muito grande,
Nós temos uma dificuldade muito grande. Agora, este é um problema. O outro problema é a questão da corrupção generalizada que nós temos, e quando eu digo generalizada, nós temos que tomar cuidado. Existem exceções, sim. Existem pessoas de respeito, pessoas que trabalham e pessoas corretas. Só que, infelizmente, hoje, na grande maioria dos casos, o que nós temos é uma corrupção generalizada, onde o senhor Eduardo Cunha, presidente da Câmara, deverá responder também pela mentira levantada durante a CPI da Petrobras, quando ele disse que, em hipótese alguma, tinha conta na Suíça. Ele imaginou que ninguém jamais acharia essas contas. Acharam umas contas e hoje ele tenta argumentar de que essas contas, na realidade, seria de um offshore, seria de uma empresa que ele teria. Isso não importa. Se ele não tivesse nada a dever, ele deveria deixar o processo encaminhar e responder e demonstrar a sua inocência. O que eu acredito que não é o caso. Mas ele tem ampla condição de defesa e deverá também responder pelos eventuais crimes cometidos. E não só ele. Não só ele, Sérgio. Boa parte Todos eles que cometeram deverão responder, e aqui nós temos que parabenizar a instituição da delação premiada, que possibilita demonstrar o leque de corrupção existente, evidenciar aonde ocorria isso e aí efetivamente fazer com que essas pessoas paguem pelos seus erros cometidos. E aí eu pergunto, nós estamos na crise, e os municípios? Mas, Luiz, antes de você entrar nos municípios, eu preciso voltar nesse assunto que o Marcos está aqui. Marcos, isso tudo que você está falando chama-se crise política. Nós só estamos falando de crise institucional até o presente momento, uma crise política. Perfeito. A briga do presidente da Câmara com a presidente da República, que é a briga do Legislativo com o Executivo, aí o Judiciário interferindo. Mas isso tudo está arrastando, e é essa a análise que eu quero de você, porque você é empresário, isso tudo está arrastando o país cada vez para um caos maior em termos de economia. Quer dizer, na verdade, a crise política atingiu a nossa economia. E nós estamos assistindo, olha, só para você ter uma ideia, ontem eu e o Luiz Nardelli ficamos estarrecidos. Nós pegamos o jornal O Paraná, aqui de Cascavel, porque nós queríamos ver uma informação que tinha chegado para nós de que tinha aumentado muito o número de protestos. 2 páginas inteiras. 2 páginas inteiras de protestos. Nós estamos andando, conversando com empresários, e nós sentimos a retração total da economia chegando aqui, em Cascavel, chegando aqui, nesta ilha de prosperidade chamada Oeste do Paraná. Onde vamos chegar e o que se pode esperar, já que essa crise política arrebentou e transformou numa crise econômica? Você tem razão, Sérgio. De fato, nós temos essa crise política que está culminando com a crise econômica. Mas o que eu acredito é o seguinte, esse emaranhado de problemas, quando a gente liga a televisão, a gente fica estarrecido pela quantidade de problemas novos que surgem diariamente e mais aqueles acumulados até o presente momento. E vejam vocês que nós levantamos até agora a questão da Petrobras, levantamos alguma coisa do Ministério da Comunicação, né, que é lá do ministro Paulo Bernardo, da Gleisi Hoffmann, daquele pessoal, levantamos alguma coisa relativa à Eletronorte, mas ainda temos o BNDES, que tem muita coisa a ser levantada e esclarecida, temos vários outros setores da economia pública. A própria Caixa Econômica. Própria Caixa Econômica, Banco do Brasil, enfim, uma série de questões a serem levantadas e evidenciadas. Mas nós devemos trabalhar para que tudo isso venha à tona. Nós não temos que ter medo dos problemas, ao contrário. Trabalhar para que venham à tona, para que nós possamos passar a limpo o nosso país e quando retomarmos a nossa economia, a nossa condição política, possamos fazê-lo num patamar mais elevado do que nós tínhamos e do que nós temos hoje, com certeza absoluta. É essa a expectativa de toda a população. Se é para passar limpo o país, vamos fazê-lo, independentemente de partido político, porque na realidade nós temos esses problemas em todos os partidos políticos, sem exceção, uns mais e outros menos. Alguns instituíram a corrupção como sendo uma normalidade da vida partidária. Mas virgindade eu acho que não tem nenhuma aí, né? Não, eu acho que não tem. Partidariamente, pelo menos que eu tenho visto aí, né? Exatamente. A gente vê alguns partidos muito mais sérios do que outros. O caso, por exemplo, com todo respeito, Marcos, não quero de maneira nenhuma colocar numa saia justa, mas vocês vejam que após a morte, colocaram dúvidas no comportamento do grande líder do PSB.
Não, mas o partido que eu Campos. estou filiado também tem os seus problemas. Exatamente. Não pense que não tem, não, porque tem. E com certeza, tem que evidenciar esses problemas, e quem tiver os problemas tem que responder por eles. Sim, é e verdade. tem que ser, dependendo da gravidade desses problemas, extirpado da vida pública e respondendo criminalmente por qualquer ação que ele tenha que efetivamente responder. Eu acho que na esta eleição ação. que tem que fazer, viu, Luiz Nardelli e Marcos Vinícius, eu acho que o que tem que fazer na eleição agora essa eleição, ela tem que ser uma eleição personalizada. O que eu quero dizer com personalizada? Vamos lá. O PMDB vai ter candidato aqui em Cascavel. Ah, mas esse PMDB está com problema, não sei o que lá. Quem é o candidato? É o seu Joaquim das Couves. Como é que é a vida do seu Joaquim das Couves? Mas o PMDB, esqueça o PMDB, como é que é a vida do seu Joaquim das Couves? Porque o PPS, lá, o Partido do Voto Limpo, está com problema lá em tal lugar, não sei o que e tal, isso aquilo. Quem que é o candidato? É o Paulinho Micharia. É o Paulinho Micharia? Muito bem. Que não tem nada a ver com o Paulinho Carlesso. O Paulinho Micharia estou dando aqui nomes de exemplo, né? Como é que é a vida desse cara? Não, esse cara participa da comunidade, esse cara tem uma vida ilibada e tal. Eu acho que não vai dar para olhar para partido o ano que vem. Em qualquer canto desse país. Tem que se olhar para as pessoas, o histórico dessas pessoas. Não sei se você concorda, Nardelli. Porque se você for olhar para partido, então é o seguinte, vamos votar tudo em branco. O partido, eu sempre digo aqui, o partido existe no Brasil para moeda de troca durante as convenções. Eu conheço, e só o nosso poder judiciário que não vê, presidentes de siglas partidárias, seja dos municípios, seja do Estado, ou seja, nível nacional, que não trabalham, Mas, Luiz, só fica esperando eleição para eleição. Nardelli, O partido tal vai Luiz apoiar Nardelli. tal que o presidente acertou. Mas no que trabalha o presidente? O cara não tem um periquito para dar água. Mas me permita aqui que eu quero fazer uma observação que eu acho fundamental. Nós tivemos agora que fazer uma série de adequações no Orçamento Nacional para 2016. Certo. E, por exemplo, um dos cortes propostos foi de redução de 10 bilhões de reais no Bolsa Família, que é um programa importante Certo. do ponto de vista de distribuição de recursos e tudo mais. Até aí tudo bem, se tiver que fazer, nós temos que pagar na carne, todos, sem exceção, para podermos readequar nossa economia. Custa o que custar, né? Agora, a grande surpresa não é isso. A grande surpresa é o aumento dos recursos destinados ao fundo partidário, ou seja, para os partidos políticos, que aumentou para próximo a 900 milhões de reais por ano. Isso é um verdadeiro absurdo. Não tem sentido. Os partidos precisam de recursos para a sua vida partidária? Precisam, mas que cabe à militância resgatar esses recursos, cabe à militância enfiar a mão no bolso, ir lá e contribuir com o seu partido, e não fazer o pobre do trabalhador que trabalha a corda de madrugada, Fundo partidário. enfiar a mão no seu salário mínimo e retirar uma parte dele para repassar aos partidos políticos para alugar helicóptero, para fazer um monte de coisa. Tomar vinho importado nas reuniões. E eu volto a frisar, isso são para todos os partidos. É verdade. Lógico, Só é que verdade. é um verdadeiro absurdo. A população não pode aceitar isso. Está na hora da população dar um basta para esse tipo de situação em qualquer nível. Parabéns, Marcos Vinícius, que você falou algo que muitos têm vontade de falar e não tem coragem. E você, que é um pré-candidato, que precisa de uma sigla partidária, teve a coragem de falar aqui. O porquê que esses partidos, geralmente os presidentes desses partidos, que não tem de onde, andam de avião, ficam em bons hotéis, comem do bom e o melhor. Mas E a aí maior é o seguinte, mentira, Luiz, é o horário eleitoral. A maior mentira que existe no Brasil é o horário eleitoral. gratuito. Não tem nada de gratuito. Primeiro, é dada isenção de impostos para os meios de comunicação. O povo paga. Para publicar. Segundo, é o custo mais caro que tem na campanha do candidato, é o horário eleitoral da televisão, que é a produção do programa. E os presidentes de partido vendem a peso de ouro os segundinhos que eles têm lá. Então, de graça não é gratuito esse horário eleitoral, isso é uma mentira. Uma mentira. Agora, que existem os partidos que passa de 2 em 2 anos, metem a mão na grana, que é para o tal do fundo partidário. Agora, o fundo partidário, eu não sou filiado a nenhum partido. Se eu fosse, eu tinha a obrigação De contribuir. de contribuir. Mas você Porque, contribui. eu Mas você contribuo, contribui. mesmo não sendo filiado. Por que eu não sou filiado? Porque eu não posso ter lado. Porque eu tenho que criticar o professor Marcos Vinícius, como eu tenho que criticar ao opositor dele, ou como eu tenho que
levar a notícia ao nosso ouvinte e telespectador. Não elogiar, não, Luiz. Elogiar o do Marcos Vinícius, como eu tenho que elogiar também a do opositor. Então eu não posso ter um partido político na minha ficha. Por quê? Porque não posso pelo segmento que eu utilizo. Agora, cá entre nós, né, professor Vinícius? Que tem gente que trabalha de 2 em 2 anos só na época das convenções, com os partidos de maleta, que eu sempre digo aqui, que existe partido de maleta, pega e tira todas as benesses desses partidos de maleta e acaba com a proporcional, com a coligação na proporcional, acaba com a coligação na majoritária, para ver quantos partidos sobram. Estou certo? Está certíssimo. E aí o seguinte, nós vamos parar de pagar para aqueles ficar degustando vinhos e também andando de avião, como disse o professor Marcos Vinícius, à custa do tal do fundo partidário, que não tem nada a ver com metade da população, porque metade da população levanta às 6 horas da manhã para ir trabalhar. Mas eu tenho uma curiosidade. Em cima desse teu assunto, eu tenho uma curiosidade. Marcos Vinícius, Pois não. digamos que chegue nas eleições em junho do ano que vem, você seja confirmado candidato a prefeito. Deixou de ser pré-candidato e virou candidato a prefeito. E digamos que o povo de Cascavel entenda que você merece ganhar a eleição e comandar a prefeitura a partir de 1º de janeiro de 2017. Nós sabemos que a relação do executivo com o legislativo é uma relação incestuosa, muitas vezes totalmente prostituída. O executivo compra parte, não estou falando de Cascavel, estou falando de forma geral no país, certo? O executivo dá lá o carguinho indicado pelo parlamentar, para que o parlamentar depois faça parte da sua base aliada. E se não for assim, não governa. A presidente Dilma está numa saia justa aí com o PMDB, porque ela não governa sem o PMDB. Se o PMDB tirar o apoio dela no Congresso, tchau. Você assume a prefeitura e vê que você vai fazer de que jeito, se é esse o jogo, se essa é a regra. Sua pergunta, ela é ótima e me permite aqui fazer uma explicação que eu acho que é muito importante. Primeiro, o que seria normal dentro de um processo democrático, como que funcionaria isso normalmente? Acordos? Funciona da seguinte forma: sentam-se os diversos partidos, onde vai ter uma composição política, não econômica, política. Nesta composição política, os diversos partidos, monta-se uma estratégia, primeiro, de atingir o poder. Para que atingir o poder? Atingir o poder para levar um programa de governo, aquilo que se acredita que é correto fazer, aquilo que será oferecido à população como um plano de governo e que a população deverá votar naquilo. No momento que você atinge o poder, ou seja, você conquista a eleição, se você faz isso, com quem você vai governar? É óbvio que você vai governar com aqueles partidos coligados, porque juntos discutiram, juntos foram colocadas propostas de governo nas diversas ideologias existentes. Esta é a base do processo democrático, não no Brasil, no mundo inteiro, em qualquer lugar. É assim que deveria funcionar. Só que, infelizmente, o que acontece é o seguinte: olha, então esse partido aqui vai lá e assume aquele ministério e assim por diante, assume lá. O partido vai lá e começa a fazer o que ele bem entender, como nós vimos nos ministérios. Então, quem tinha, por exemplo, lá a Petrobras sob o seu domínio, ali pegava os seus diretores para poder vender uma série de facilidades e ratear aquele dinheiro entre as diversas pessoas participantes. Isso é crime, isso é quadrilha, isso não é política. É isso que tem que ficar claro, porque hoje a população está entendendo que política é isso, mas não é. A política é necessária para a vida de todos nós. A política tem que ser ideológica, a política tem que defender interesses públicos. É esta a ideia. Agora, a questão econômica colocada desta forma é coisa de quadrilha, que deve ser tratada como quadrilha e levar para a cadeia todos aqueles envolvidos. Mas como é que você parar? Como é que você vai fazer para ter o apoio? Fazer desta forma que eu estou te colocando, Sérgio. Qualquer partido que vier conosco e vier primeiro, terá que estar encampado dentro das propostas que estarão sendo ofertadas à população de Cascavel. Certo. Aquilo lá será um compromisso de campanha e que deverá ser exercido depois. No momento que for exercido, nós vamos governar junto com os partidos envolvidos, mas com o seguinte critério: primeiro, qualquer deslize de qualquer pessoa, não importa quem seja,
Não importa. Se é secretário, quem quer que seja, responderá integralmente pelo que é colocado e estará imediatamente colocado fora do governo local, e aquele partido que tiver indicado, eventualmente uma pessoa que cometer isso, estará fora também da administração. Portanto, o partido terá responsabilidade ao indicar alguém, sabendo que se essa pessoa cometer um crime, qualquer que seja, o partido também estará respondendo. Mas, Marcos, nem você e nenhuma pessoa que ganhar a eleição de Cascavel em 2016, nenhum, vai ter maioria na Câmara, porque eu digo vou te explicar por que eu estou fazendo essa afirmação. Certo. Eu não tenho bola de cristal para adivinhar o futuro. Mas vamos dizer que o PSB vença as eleições e vá maravilhosamente bem na eleição. 4 vereadores, não é isso, Luiz? Mas isso para estourar de voto, 4 vereadores. O partido, PSB. Aí tem que somar aí, o coligado. Aí digamos que a coligação junta, certo? Um partido fez 2 vereadores, outro fez 1 vereador, fizeram mais 6. 10 vereadores. Nós estamos com 10 vereadores. Não é maioria. Não é maioria. E você precisa de maioria. Como é que você compõe a maioria? A maioria ela é composta... Você me responde depois do intervalo. Perfeito. Eu quero deixar essa no ar, porque eu quero saber como é que ele vai fazer essa maioria na Câmara para governar Cascavel, caso ele seja prefeito. Já voltamos. Tá. Voltamos com o Bate e Rebate, que hoje está recebendo aqui o pré-candidato a prefeito pelo PSB, Marcos Vinícius, e empresário na cidade de Cascavel. Marcos Vinícius, eu perguntei antes do intervalo. Muito bem, você chegou nós fizemos aqui uma conta positiva, aqui chegamos a 10 vereadores, 4 do PSB e mais 6 dos partidos de coligação e tal, isso aquilo. 10 não é maioria. Aí você precisa ter uma maioria de 12, no mínimo, para isso nós tendo 21, porque se nós formos para 23, daí já aumenta ainda essa maioria. Como é que você faz uma estratégia uma matemática aqui para aumentar mais 2 ou 3 vereadores na tua base? Sem grana, sem a bacia... Sem corrupção. Sem o toma lá da cá. Então me permita primeiro colocar de uma forma genérica o que é correto se fazer numa situação desta. O que é correto se fazer é o seguinte: você primeiro monta a sua base, que é aqueles que compuseram com você, que são os 10 vereadores, para se atingir aquele poder. Você não tem a maioria e precisa da maioria para governar. Senão você não consegue implementar aquele programa de governo que você entregou para a população como sendo a sua proposta de trabalho. Para que você faça aquilo, tem que ter a maioria na Câmara. E como você atinge essa maioria? Você vai buscar, dentre os vereadores, aqueles com os quais você possa compor. E essa composição, como que ela tem que funcionar? Democraticamente e republicanamente. Ela tem que funcionar da seguinte forma: chama-se o vereador, nós gostaríamos que compusesse a nossa base de governo. Você tem interesse de compor essa base? Sim, o nosso partido tem interesse de compor essa base. Então o senhor está convidado a compor, nós estamos formando aqui as nossas secretarias, nós estamos formando aqui os trabalhos que serão desenvolvidos, o nosso programa de governo é esse. Existe algum problema do seu partido em encampar esse programa de governo? Não, nenhum problema. Então, muito bem. Então, você compõe com esses vereadores e os seus respectivos partidos. Porque a composição não é individual, ela é partidária. E, a partir daí, eles seguem os mesmos critérios dos partidos que estiveram contigo durante o processo eleitoral. Você fazendo. Se você não tiver capacidade desta composição republicana, você simplesmente fica com a minoria na Câmara e isso dificulta, e muito, você implementar aquelas propostas de governo. Isso é válido para o mundo inteiro e é o que nós pretendemos fazer. O que não será aceito em hipótese alguma. Mas olha, em hipótese alguma, e digo mais, se depender de ganharmos as eleições, agirmos diferentemente disso, nós preferimos ficar de fora. Mas com certeza absoluta, preferimos não ser prefeito nunca. Porque a partir do instante, se nós tivermos que ceder a interesses pessoais, a questões econômicas, nós estaríamos fora da nossa proposta. Aí, Sérgio Luiz Nardelli, aí nós vamos cuidar dos nossos negócios, que é muito melhor, sem manchar a nosso histórico e a nossa reputação. É essa a nossa ideia. Há possibilidade de um gestor público, no caso o executivo, administrar com absolutamente aí 90% de um legislativo na composição pós-eleição? Por exemplo, existe o perdedor, vai ter ganhador e vai ter perdedores numa eleição. Os perdedores, você chamando, porque se você agraciar todos os vereadores do legislativo
com as indicações delas postas. Porque eu vejo uma rivalidade de indicação aqui. Esse é da base, não vai atender. Mas o executivo foi eleito pelo município todo. Certo. Num bairro fez mais votos, fez menos. Não interessa, a partir que ele assumiu, ele Aí eu todo pergunto, mundo. o Marcos Vinícius teria a coragem e o desprendimento de conversar com todos os vereadores depois de eleito e dizer a eles: as indicações que vocês fizerem, nós vamos todos trabalharmos junto, porque da situação que elegeram pelo meu partido, com a minha coligação e os adversários que se elegeram, e os outros vereadores que se elegeram pela coligação dos adversários, agora nós temos que ser um todo. Há a possibilidade, há no coração e na mente do professor Marcos Vinícius, que se eleito for, fará esse tipo de conversa para trabalhar unido, porque daí não precisa ficar pagando dívida para vereador, por exemplo, precisa de uma capela mortuária lá no Tropical. Ah, mas foi o vereador que se elegeu da outra oposição. Há como fazer a capela para ajudar a população do Tropical, por exemplo, sem ver bandeira partidária? Isso aí tem um nome. Dá para colocar os interesses da coletividade acima dos interesses partidários? Eu responderia diferente. Não dá. É obrigatório. É necessário. Mas por que não é? Se é obrigatório? Se a pessoa não fizer isso, ela está agindo contrária a tudo que rege a questão pública, a administração pública. Nós não podemos aceitar como sendo normal a pessoa agir diferente disso. Veja bem o seguinte, vamos imaginar que eu chegasse a uma prefeitura, sou prefeito de Cascavel. Uma das primeiras coisas que eu faria, eu chamaria todos os meus concorrentes, aqueles que concorreram comigo, para sentar comigo. Gente, vamos sentar aqui. Nós temos um programa de governo. Agora, dentro do teu programa, eu observei que tem algo ali que é melhor do que o meu aqui. Podemos encampá-lo? Você pode me ajudar a fazer isso daqui? Eu vou chamar todos os vereadores, sem exceção. Volto a frisar. Aqueles que fazem parte da nossa base, estão abraçados ao nosso programa de governo. Esses avalizaram, não se discute, avalizaram. Agora, todos os outros vereadores estarão de porta aberta e nós chamaremos para conversar. Isso não quer dizer que todos farão parte da nossa base, pois eles têm direito e faz parte da democracia eles serem oposição. Eles serem oposição. Agora, espero que essa oposição seja republicana, porque da minha parte será. Ele será sempre recebido, todos os questionamentos dele serão atendidos, porque ele tem esta função, e ao mesmo tempo, tudo que ele propor será analisado para nós verificarmos se podemos enquadrar no nosso programa de governo. E mais ainda, digo, essa pessoa merecerá o nosso respeito mesmo na oposição, que essa deve ser a prática. Eu estou falando uma oposição republicana, não algo pessoal, de atingir questões pessoais, de família, que isso é outra coisa. Mas nessa tua linha de raciocínio, eu acho que a tua linha de raciocínio está perfeita. Eu só quero ver ela na prática, né? Porque no discurso é uma coisa, na prática é outra. Porque eu acho realmente que o prefeito da cidade, ele não devia, antes de um projeto polêmico, projeto difícil, às vezes que precisa encarar a população, que vai causar desgaste e tal, ele não devia se reunir com a base. Isso eu acho, a coisa mais errada do mundo. Ele devia chamar a prefeitura, todos os vereadores, todos, porque na verdade são 21, mais o prefeito e o vice-prefeito que foram eleitos pela população para trabalhar pela cidade. Reunir os 21 lá, olha, nós queremos que o nosso secretário de Finanças explique para vocês esse projeto aqui do aumento do IPTU. Para todos. Aí vai explicar e tal, vai tirar a dúvida e tal, olha, a partir de agora é o seguinte, vocês entenderam, foi explicado para vocês e foi dada a oportunidade de vocês perguntar aqui para os nossos técnicos. Agora eu quero deixar vocês bem à vontade. A população tem que estar em primeiro lugar e o interesse da cidade em primeiro lugar. Vocês viram que nós precisamos aumentar o IPTU. Vamos pegar todo mundo junto ou vai ter 2, 3 aí que vão querer faturar em cima dos holofotes e tal? Você inibe o vereador de votar contra ou de pelo menos criticar. Ele pode até votar contra, mas vai votar quieto, em silêncio. Mas como é que faz isso? Não é assim que se faz. Você faz isso primeiro com conversação, com respeito a todos, que todas as pessoas merecem respeito. Quando a pessoa diverge de você, ela merece o mesmo respeito daqueles que concordam. Porque no momento que ela está divergindo, ela está ajudando a enriquecer o processo de discussão que eventualmente você tenha. Essa forma de governar é a forma que todo administrador público deveria ter.
É a necessidade que precisa para que sejam encaminhadas as necessidades da população. É isso daí que eu acho que todos nós temos que trabalhar, Luiz e Sérgio, que todos nós temos que trabalhar juntos, e a classe política, e nós temos um momento ímpar hoje, que é o momento de nós passarmos a limpo a nossa história passada e começar, a nossa história que eu quero dizer, a história do nosso país, do nosso estado, do nosso município, e melhorarmos cada vez mais aquilo que nós temos hoje. Marcos, esse é um compromisso que todos temos que ter. Por exemplo, a gente já vivenciamos muitas campanhas políticas. E quando chega no tal do debate, sempre tem aquele que quer fazer uma pegadinha com o seu opositor. Certo. Não vai render nada no debate, mas vai colocar o seu opositor no lugar mais baixo. Vai baixar aquilo, vai tentar demonstrar que o teu opositor não tem conhecimento. Pois bem, como fazer um debate político voltado à população, sem agressão e com informações que a população possa, de fato, analisar e dizer: esse pode ser um grande gestor, aquele pode ser também. E você disse aqui que chamará todos os seus opositores da campanha, ou seus adversários da campanha política, para juntos administrar Cascavel. Toledo faz isso. Toledo faz isso. Quer dizer, não é bem assim, mas Não, tenta... Mas tenta. é o mais próximo do possível. Do possível. Mais próximo. E aí eu pergunto para o professor Marcos Vinícius: professor, com todos os partidos que tem, com vários interesses e com mágoas de alguns, é possível administrar visando tão somente a população e tirar um pouco os encargos? Porque na sua administração vai vir alguns projetos que vai de encontro com os interesses de um empresário, do interesse de um empreendedor da área de imóvel, do industrial que pretende isenção dos seus impostos, e aí juntam-se todos. Luiz Nardelli, como fazer isso? Essa pergunta é importante. Veja bem o seguinte: primeiro, existem interesses múltiplos, não são só de empresários não, são os pessoais. Também. A pessoa que está lá na casa dela, ela está olhando a sua rua, está olhando na frente da sua casa, está olhando, são os interesses de cada um. Isso é normal, todos têm. Agora, cabe a um prefeito municipal que está gerindo para toda a população, para toda, sem exceção, o que ele tem que fazer? Primeiro, ele tem um compromisso com o seu plano de governo, que foi aceito pela população e foi eleito, né, para ser tocado. Ele tem esse compromisso, é um compromisso com a população. Mas, além disso, ele tem um outro compromisso, que é o compromisso de filtrar todos esses interesses. Primeiro, interesses que sejam públicos e interesses voltados para os interesses maiores da população, da comunidade. Não estamos falando aqui de interesses econômicos, de tirar proveito da administração pública, não estamos falando disso. Que isso daí é outra esfera, certo? Nós estamos falando aqui de interesses legítimos. Então, uma pessoa lá tem o seu interesse, coloca para a administração pública, cabe à administração pública analisar aquilo perante o seu plano de governo e analisar aquilo perante a legislação existente. Até porque o plano de governo, a ideologia pode ser voltada, diferenciada, mas o plano de governo de todos os partidos, no município como Cascavel, é todos parecidos. O plano de governo, salvo aí um ou duas situações, porque casa vai ter que fazer. Não, mas Luizinho, me permita aqui discordar de você, porque há divergências fundamentais e eu te coloco aqui. Com certeza nós teremos planos de governo voltado, que vai ser colocado, fazer obra, casa disso, casa daquilo. Nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes atende o seu interesse imediato. Agora, esses planos de governo, na realidade, ele tem que ter um planejamento para a nossa cidade. A nossa cidade passa por uma modernidade muito grande, está em pleno desenvolvimento, crescimento, e ela precisa ter atendido através de um projeto que seja não para 4 anos de governo, que seja para 50 anos. Por quê? Porque nós temos que vislumbrar 50 anos, senão cada vez que nós temos uma nova administração, tenta-se apagar aquilo que já foi feito e começar um novo projeto. Isso faz com que se perca um grande tempo, gaste-se muito dinheiro e não se chega aonde se quer chegar. O calçadão da Avenida Brasil.
Nós temos que ter um projeto para 50 anos, e isso nós queremos fazer. Nós queremos desenvolver um projeto pensando em Cascavel para 50 anos, mas, ao mesmo tempo, voltado para tudo aquilo que precisamos fazer em 4. Queremos dar uma prioridade em educação. Por que priorizar a nossa educação? Por quê? Porque a partir do momento que nós tivermos um investimento na nossa educação, com nossas crianças todas dos bairros sendo plenamente atendidas, tendo a possibilidade de universalizar as vagas na educação infantil e tendo a possibilidade de ofertar a educação em tempo integral para essas crianças, eu vou estar oferecendo a essas crianças a mesma oportunidade, independentemente de cor, de credo e de condição financeira. No momento que eu fizer isso, eu vou reduzir os investimentos em cadeia pública, reduzir investimentos que eu preciso fazer em saúde pública, reduzir investimento em segurança, porque essas crianças estarão formando o futuro de nossa cidade. Por isso a priorização na educação, por isso tendo a saúde como necessidade básica para atender o imediato, mas a saúde preventiva pensando no futuro de uma população cada vez com mais saúde e cada vez melhor. Não adianta eu vender aqui agora uma promessa para quem quer que seja, para 4 anos apenas. Nós temos que, ao contrário, construir um futuro para a nossa cidade. Isso daí, gente, não é para mim só. É para qualquer pessoa que venha se colocar para ser prefeito dessa cidade, tem que ter esse tipo de compromisso. Porque esta é a cidade que nós queremos para os nossos filhos, para todos nós, com certeza absoluta. Administrar para o povo, administrar para a população. Esse é o lema e deve ser obrigatório o lema de todo gestor que chega no executivo. E eu vou perguntar para o professor Marcos Vinícius, professor de profissão, empresário de acaso, professor, a sua profissão é professor. Isso. E chegou onde chegou o professor Marcos Vinícius. E com vários colaboradores nas suas empresas, você deve saber muito bem do que eu vou dizer agora. Os nossos CMEs, as nossas creches, têm um final de semana prolongado no poder público municipal. O que acontece? Os CMEs fecham também. Aí o trabalhador que deixa seu filho no CMEI, que trabalha na rede privada, não consegue ir trabalhar porque não tem com quem deixar o filho. Dá um desgaste. E nas férias de final de ano, quando nem todos os trabalhadores, porque não pode parar o município, não pode parar o estado, não pode parar o país, estão de férias, os CMEs ou as creches, como denominada, estão fechadas. Não há possibilidade, se caso você venha disputar a eleição ano que vem e seja o vencedor, de fazer um cronograma físico de toda a educação para dar à população direito de deixar seus filhos no período de férias do poder público municipal, porque é a grande reclamação. Chegam nas férias, os professores entram em férias, os cuidadores de creches entram em férias, e os pais deixam os filhos aonde para poder ir trabalhar? Certo, Luizinho, eu acho que sua pergunta é importante, ela é pertinente, e Como resolver o problema? Problemas operacionais, você tem razão. É. Primeiro porque nós temos condições, às vezes, de plano de cargos e salários e que prevê férias durante esse período sem exceção. Certo. E isso daí, como é que você faz para solucionar? Agora, vamos colocar um caso privado. Como é que a gente faz? A gente monta uma escala, não é isso? Não dá para chegar simplesmente aqui na televisão ou em qualquer outro lugar e chegar num determinado período, fecha tudo, e aí para e volta 3 meses depois. Pois é. Não pode. Há feita uma escala. No poder público, nós temos que ter esta condição de promover uma escala de tal forma que aqueles que precisam utilizar efetivamente durante aquele período possam fazê-lo dentro dessa escala programada. E essa escala, depois, essas pessoas estarão revezando para poder atender essa demanda existente. É isso que nós esperamos poder estar realizando de acordo com a condição da legislação que rege a atuação destas pessoas, né, nestas áreas. Meu caro Marcos Vinícius, nós temos 2 minutos para o término do programa e nesses 2 minutos eu quero deixá-lo à vontade
porque, aliás, quero deixar à vontade, não, bem rapidinho me responda, como é que foi o encontro com o PSB? O encontro com o PSB, Sérgio, foi muito bom. Nós tivemos presentes lá o pessoal do PTN também, junto com o pessoal do PSB, ali bem ativos. Tivemos ali, juntos ali também, o prefeito Edgar Bueno, que nos honrou com a sua presença, o vice-prefeito Maurício, o deputado Adelino, o deputado André, estiveram presentes conosco lá no nosso encontro, o Geninho, e tiveram presente conosco lá muitas pessoas e lideranças dos bairros que estiveram presentes nesse ato de confraternização. E o que a gente pôde sentir desse encontro? Que existe uma vontade muito grande de fazer com que Cascavel não pare. Ao contrário, que Cascavel continue crescendo, se desenvolvendo, e é isso que nós esperamos que nós possamos estar realizados. E ao mesmo tempo, nós queremos aqui, de coração aberto, desejar a todo cascavelense um feliz ano novo, que possa ter um ano novo de 2016 repleto de felicidade e que nesse Natal todos os nossos corações sejam inundados pelo companheirismo, pela camaradagem, pela amizade e que juntos, todos nós, sem distinção, possamos construir uma Cascavel cada vez melhor para todos nós. Meu caro Marcos Vinícius, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Boa caminhada para você em 2016. É claro que vamos nos encontrar aqui outras vezes ainda, enquanto a legislação nos permitir, né? Porque depois das convenções a gente não pode mais trazer aqui aqueles que forem confirmados como candidatos. Obrigado, Luizinho. Um bom final de semana a você, telespectador, que esteve conosco nos acompanhando. Nós voltamos na próxima segunda-feira com mais um Bate e Rebate. Aquele abraço.